Boa noite, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live do Projeto Tecno Viver. Eu sou a Nilcia Trigo, sou fisioterapeuta e nós estamos aqui nesse momento, no nosso momento semanal, para a gente poder conversar um pouquinho sobre tecnologia assistiva, sobre cadeira de rodas, acessibilidade, mobilidade, todos esses assuntos que fazem parte da nossa vivência como profissional e com vocês aí, usuários, cuidadores, professores, enfermeiros, profissionais de reabilitação. Então, nós estamos aqui no nosso momento gostoso de compartilhar algumas coisas. O projeto é uma iniciativa, né? Foi uma iniciativa de uma amiga minha, fisioterapeuta, Marian Forte, que está aqui junto com a gente, e eu, quando a gente resolveu compartilhar o nosso conhecimento depois de 40 anos de profissão. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa proposta. E uma das coisas é essa live semanal onde a gente pode compartilhar um pouquinho esse assunto tão importante, né, para as pessoas que estão ao redor e da pessoa com deficiência e para a própria pessoa com deficiência, a gente poder discutir algumas coisas mais informalmente, né? Esse vídeo, durante aqui o momento da live, você pode acessar, você pode fazer suas perguntas, o que você precisar, você pode falar, mas também esse vídeo vai ficar gravado, né, nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, então também você pode estar aproveitando esse conteúdo ali também, tá bom? Então, essa live eu estava pensando que eu estou gostando de fazer essa live, por quê? Porque ela me dá a oportunidade de poder compartilhar algumas coisas do dia a dia, porque eu estou em atividade, trabalho com tecnologia assistiva de modo integral e eu tenho algumas coisas que acontecem durante a semana que são interessantes de eu poder compartilhar com quem se interessa por esse assunto, né? Então, esse lugar aqui é bem bacana por causa disso, né? A gente pode estar trocando e eu posso estar compartilhando alguma coisa do meu dia a dia com vocês, né? Algum conteúdo que realmente faça diferença ou nos ponha a refletir, né? Ou nos ponha a pensar um pouco sobre o assunto da deficiência, da inclusão, da acessibilidade, né? Ou outras coisas que a gente possa estar compartilhando e vivenciando no dia a dia, tá bom? Então, muito boa noite para todos vocês e vamos então começar o nosso assunto. Eu coloquei nas chamadas que seriam sobre relacionamentos profissionais. Por que isso, né? Porque me chamou a atenção falar sobre isso aqui e discutir, na medida do possível, esse tipo de coisa. Por que é importante a gente falar sobre os relacionamentos profissionais na esfera, né, da deficiência? Eu vou contar o que aconteceu essa semana, né, que eu comentei na chamada, de terem me confundido com técnica de órteses. Eu trabalho em concessão de equipamentos e eu estava lá fazendo a entrega de uma órtese suropodálica, aquela órtese para o pé, né? Muito bem, estava lá, a pessoa tinha uma dificuldade com a órtese antiga dela, o fornecedor apresentou o mesmo tipo de órtese e ela falou, não, eu não consigo usar essa órtese porque eu tenho uma igual, né? E pegou a dela lá, ela tinha trazido, e comentou, ela falou, eu não consigo colocar essa órtese, né? Eu não consigo andar com ela. Aí
Eu olhei, né, o técnico olhou e quando ela colocou para a gente ver, eu falei, mas essa órtese está apertada, né? Está apertada na sua panturrilha. Aí comentei com o técnico, falei, vamos esquentar um pouquinho, vamos, né, alargar um pouco para ver se melhora, se ela consegue. Bom, fizemos o que a gente discutiu ali e tal, ela, na hora, ela falou, nossa, mas agora deu, né? Agora dá para eu usar. Aí ela, assim, meio assustada, né? Meio indignada, vamos dizer, ela pegou e falou assim, puxa, mas eu já passei por 2 fisioterapeutas e ninguém fez isso, ninguém teve essa ideia, né? Puxa vida, precisou vocês, técnicos, me falarem. E apontou para mim, né? E eu, na hora, eu me senti muito orgulhosa de ser confundida com um técnico ortesista. No nosso meio, né, profissional de saúde, às vezes é um pouco difícil você sair do seu status, né? E muitas vezes o pessoal divide um pouco essa questão de status na profissão, né? Isso que a gente vai comentar, que eu vou comentar isso agora na nossa conversa. Mas o que aconteceu ali? Eu percebi que eu não fiquei assim indignada, nada de ter sido confundida com um técnico, fiquei orgulhosa, inclusive, e eu parei para pensar depois, né? Primeiro eu expliquei para ela que eu não era técnico, que eu era mais uma das fisioterapeutas, né? Mas que eu estava aprendendo muito, né? E que cada um tinha a sua esfera de atuação, né? E eu estou sendo especializada há 9 anos nessa área, então era de se esperar que ali ela conseguisse um olhar um pouco melhor na questão da órtese dela. Mas o que aconteceu? O que eu pensei, né? Puxa, eu cresci. Então, primeira coisa, né? Eu tenho 40 anos de profissão. Quando eu comecei na tecnologia assistiva, eu já tinha 30 anos de profissão. Né? Se eu tivesse me conformado com o que eu já sabia e não procurado conhecer outras coisas e aprender, eu não teria chegado aqui. Segunda coisa, eu achei legal, né? Assim, eu fiquei contente comigo mesma porque eu tenho conseguido aproveitar algumas oportunidades que têm aparecido, e têm aparecido muitas. Por quê? Porque o meu dia a dia é fazendo isso, e o meu dia a dia é com técnicos ortesistas, técnicos de adequação postural, técnicos protesistas, né? Então, eu acabo podendo aproveitar do conhecimento deles, né? E amalgamar, né, misturar com o meu conhecimento para poder servir melhor o meu paciente, o usuário da secretaria. E outra coisa que eu pensei que foi muito interessante é que a gente acaba aprendendo muito com erros e acertos, né? A gente aprende tanto com erro como com acerto. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Às vezes a gente não gosta de errar, lógico, ninguém gosta de errar, mas às vezes, né, se você erra, é importante você aprender com aquilo que você errou, né? E então é assim que a gente vai acumulando conhecimento, é assim que a gente vai aprimorando a nossa capacidade, né, a nossa experiência em qualquer assunto, né? No caso, estou falando de tecnologia assistiva. E é muito importante tudo isso, né? Quer dizer, a gente não pode levar nunca a vida parada naquilo que você já sabe, ou então esperar que você consiga fazer um determinado curso assim, específico na área tal. Nenhum curso vai te dar o que o dia a dia e o conhecimento, né, daquele que está próximo ali do que você quer conhecer, do que você quer saber, né, vai te dar. Então, assim, é você ser humilde o suficiente para
para buscar, né, e aceitar o conhecimento e filtrar aquilo tudo para poder usar no seu âmbito, né, no seu trabalho. Tá? Então fica aí essa ideia, né, que eu tirei para mim, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Bom, mas vamos pensar um pouco, e aí eu falei que disso, né, me veio então a questão de conversar sobre relacionamento profissional. Por quê? Eu sei que provavelmente quem vai assistir esse vídeo é quem está interessado nesse assunto. Né? Pode ser não exatamente profissional da área, um profissional de reabilitação, né? Isso eu estou falando em fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? Fonoaudiólogo, esse tipo de profissional que está mais ligado à reabilitação. Mas pode ser também que você esteja interessado porque você é um cuidador de alguma pessoa com deficiência, ou você tem um familiar que tem deficiência, ou então você seja a própria pessoa que usa cadeira de rodas ou tem a mobilidade reduzida, né? Então, a tecnologia assistiva, ela é multidisciplinar e ela é interdisciplinar, né? Então, qual a diferença de uma coisa e outra? Multidisciplinar é porque ela precisa realmente de vários profissionais, né? Vários profissionais estão envolvidos nessa história, né? Então tem o médico, tem o terapeuta ocupacional, tem o fisioterapeuta, tem o técnico protesista ou ortesista ou o técnico em adequação postural. Nós temos vários profissionais que podem ser, que são importantes nessa área. Mas por que ela é interdisciplinar? Né? Além de ser vários profissionais, ela é inter. Inter por quê? Porque esses profissionais, eles têm que se misturar, né? Eles têm que se conseguirem amalgamar as avaliações, os conhecimentos, as condutas, os olhares, não é? Então, por quê? Porque o olhar de um afeta a conduta do outro, às vezes, né? Por exemplo, quando você vai ver uma cadeira de rodas para uma criança que tem disfagia, o olhar da fonoaudióloga é muito importante para o posicionamento que você vai colocar aquele apoio de cabeça ou qualquer outro elemento que você vai usar, né? E como isso, né, as várias outras coisas. Por exemplo, eu vou fazer uma mesa de atividades numa cadeira. Como é que eu vou fazer essa mesa? Né? Ela vai ser reclinável, inclinável ou ela vai ser plana? Vai depender do quê? Vai depender da acuidade visual dessa criança ou dessa pessoa, vai depender da mobilidade do braço dela, de alcançar ali alguma coisa na bandeja ou na mesa, né, de atividades. Então, quem vai me dar esses parâmetros é o terapeuta ocupacional ou é o especialista em deficiência visual. Então, são vários olhares, né, que vão dar, então, o esboço daquilo que vai se tornar, então, uma conduta de adequação postural numa cadeira ou da indicação de uma cadeira. Né? Então, e isso não só de cadeira, né? De vários equipamentos e vários elementos de tecnologia assistiva que a gente pode estar indicando para uma pessoa. Então, nós temos, de um lado, a rede de profissionais, né? Como eu falei, a multidisciplinaridade e tal, só que essa rede, ela não se forma só de profissionais. Ela se forma de profissionais e de pessoas leigas, mas que têm o contato com o usuário, com a pessoa com deficiência. E quem são? O próprio usuário, né? Faz parte dessa rede, o cuidador, a família, né? Muitas vezes o professor, que vai cuidar, a enfermagem, né? Que vai cuidar dessa pessoa
em determinado momento. Então, a gente tem uma rede aí toda que vai interferir de alguma maneira neste equipamento que essa pessoa vai usar. Né? Então, como é que é esse relacionamento dessas pessoas? De todas essas pessoas, né? A gente, como fisioterapeuta, né, eu tenho aprendido a cada dia mais olhar e dar voz, principalmente ao próprio usuário, ou ao cuidador, ou a quem está perto dele, né? A chance da gente errar, a chance da gente acertar melhor num elemento, num posicionamento, é maior quando eu escuto, quando eu vejo o que está acontecendo ao redor dessa pessoa, né? Então, os profissionais ditos, né, específicos da reabilitação devem sim dar dar ouvidos, né, e dar voz para esses outros profissionais e para essas outras pessoas, né? Então, a indicação de uma cadeira, a manutenção de uma cadeira não é coisa de uma pessoa só, né? É o olhar de muita gente, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, nós temos aí, né, a tecnologia assistiva, que é uma área, né, multi e interdisciplinar, com essa rede de apoio que é bastante rica, não é? É bastante rica. Gente, mais uma vez eu digo, né, esse espaço aqui é um espaço aberto. Se você está assistindo agora ou se você está assistindo no gravado, você fique à vontade para comentar, para perguntar, não fica com dúvida. E também, assim, sinaliza para a gente se a gente está, se o conteúdo que a gente está colocando é alguma coisa interessante para você e alguma coisa que possa ser interessante que a gente não está colocando, tá bom? Então não deixe de comentar, não deixe de participar. Fica à vontade. Bom, mas falando em tecnologia assistiva com relação à cadeira de rodas, né? A gente está falando, tá, ela é uma matéria, uma área multidisciplinar, mas por que ela é multidisciplinar? Né? Então, a gente viu que ela tem vários profissionais envolvidos, várias pessoas envolvidas também, né? Mas por quê? Porque nenhum profissional é completo, né? Nenhum profissional tem todos os dados sobre a pessoa que vai usar o equipamento. Não é? Cada vez mais a gente precisa pensar na pessoa, em se tratando de uma pessoa com deficiência, né? Como uma pessoa integral. Não é? É isso que o projeto Tecnoviver, ele preconiza, né? A gente está sempre falando na mobilidade integral, quer dizer, olhar aquele indivíduo em todas as suas facetas, né, de todas as formas, para que aquilo que a gente está indicando, aquilo que a gente está fazendo para aquela pessoa, seja o mais acertado possível, né? Então, não é uma questão de 1 mais 1 é 2, né? A indicação a tecnologia assistiva não é uma coisa, você pega ali na prateleira e pronto, tá entregue, né? É PMG e pronto, pegou o seu tamanho certo, tá ok. Não, né? Tem muitas variáveis, muitos parâmetros que quanto mais pessoas estiverem adicionando, né, detalhes à situação, melhor vai ser para quem está indicando, né? No caso, o profissional que vai indicar realmente a cadeira de rodas, no caso que a gente está falando aqui, né? Mas a gente tem, não só quando a gente fala assim, olha, eu preciso de um olhar para a cadeira de rodas de uma pessoa com mobilidade reduzida, certo? A gente tem aqueles pacientes, por exemplo,
que tem alta da físio, tá? Então eles não estão fazendo fisioterapia, muitas vezes não estão fazendo nem terapia ocupacional. Mas muitas vezes eles estão continuando na psicologia ou estão fazendo fonoaudiologia, né? Então será que esses outros profissionais, um psicólogo, um fonoaudiólogo, não tem que ter um olhar para o equipamento que essa pessoa está usando, né? Será que ele está completamente isento dessa coisa? Não, vem ali, fala o que você está sentindo e tal, faça a terapia psicológica que necessária, muito bem feita, porém, eu não estou nem olhando onde é que você está sentado, né? Ou a fonoaudiologia também, né? Não, eu acredito que todos os profissionais que estão envolvidos com essa pessoa têm que ter um olhar crítico, um olhar de atenção para aquele equipamento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente acaba pegando, chegando para nós, né, onde eu trabalho, pessoas para substituir a cadeira, cuja cadeira está assim com a pessoa, com a criança, há 5, 6 anos, né? Em 5, 6 anos, uma criança às vezes se torna de criança a adolescente, como apareceu outro dia lá, né? Um menino que era a primeira cadeira dele que ele tinha tido lá na infância, ele tinha 5 aninhos, fazia assim, sei lá, uns 8 anos que não trocava a cadeira estava super pequenininha, né? Ele já um pré-adolescente, e dessa maneira, e ninguém nesse período todo teve um olhar e falou, opa, precisa procurar um lugar para trocar essa cadeira está pequena, né? Não, na verdade, o que eu digo aqui não é que o profissional, seja o psicólogo, seja o enfermeiro, não vai dar detalhes, falar, olha, precisa fazer isso, aquilo com a cadeira, não, mas é perceber minimamente que não está bom, né? Alguma coisa não está bem. Então, assim, os pacientes que tiveram alta na físio, os idosos nos residenciais, nas casas de repouso, né? Muitas vezes o idoso está numa cadeira inadequada, né? E ali a gente tem a enfermagem, a gente tem os cuidadores, que são pessoas que podem sim estar sinalizando que alguma coisa não está bem ali naquela cadeira, que alguma coisa está incomodando o idoso, né? Que ele não quer sentar por algum motivo, ou ele quer sair logo da cadeira porque está desconfortável, ou está machucando em algum lugar. Então, esse olhar também pode vir da enfermagem, pode vir do cuidador, né? Não é uma coisa, o que eu estou dizendo não é da indicação da cadeira, mas é o olhar de cuidado para o equipamento, né? Muitas vezes a pessoa que está usando, ela não tem a condição de avaliar como que a cadeira está, né? E o que pode estar de errado. Mas se alguém olhar e falar, olha, tem alguma coisa de errado aqui, vamos procurar, né? Ver isso com um profissional adequado, não é? Então, assim, tá, os idosos em residenciais, os pacientes que já tiveram alta na físio e os pacientes que saem de hospital, né? Ele teve alguma lesão, teve um AVC, por exemplo, né? Teve a fase aguda ali no hospital, tal, teve alta, foi para casa e o médico geralmente indica, fala, olha, às vezes nem indica, né? Eu já tive caso que as pessoas mesmo é que têm a ideia, né, de procurar uma cadeira de rodas. E saem do hospital daquela maneira, né? Não tem ninguém que oriente, não tem ninguém que perceba a necessidade, né? E que tipo? Existem muitos tipos de cadeiras de rodas, existem muito tipo de adequações para as cadeiras de rodas. E o que a gente vê muitas vezes é assim, ó, sai a pessoa do hospital, vai para casa, aí alguém aparece com uma cadeira, né, geralmente doada com a melhor das intenções, eu sempre falo isso, né, a intenção é muito boa sempre, né, as pessoas passam a cadeira, falam, olha, tem uma cadeira aqui sem uso em casa, pode levar,
mas será que aquela cadeira é adequada? Né? Então, a necessidade de procurar o profissional direitinho para saber, olha, eu tenho essa cadeira aqui, será que tá boa? Será que é isso mesmo? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou economizar nessa parte, né? Que bom, ganhei, né? E tá bom, tá, essa parte está resolvida. Mas não é bem assim, né? Porque não é simplesmente o que tem chegado de pessoas idosas com AVC, né, com sequela de AVC, em cadeiras inadequadas, é bastante grave, né? No município em que eu trabalho, a gente tem concessão normal para isso e tal, mas eu estou pensando no resto do país, né, que muitas vezes não tem essa condição. E é preciso que os profissionais no próprio hospital, né, orientem essa família. E a família mesmo, né? Por isso que eu estou falando aqui aberto para todo mundo. Essa live é aberta, a gente conversa com todo mundo, né? Por quê? Porque realmente você tem que ter um olhar, falar assim, olha, não sei se está bem, será que essa pessoa está bem ali naquela cadeira? Né? Muitas vezes eles saem com a sequela e com a impossibilidade, a incapacidade de falar, então você tem que ver por ele. Né? Então esse cuidado de ver, será que é isso mesmo? Vai procurar, né? Procura um profissional e para ver ou se aquela tá boa ou se precisa de outra, né? O profissional, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional são os mais capacitados para estar vendo esse tipo de coisa. Eu sempre falo, se você for na loja, ele vai vender qualquer coisa, né? Ele vai vender aquilo que ele tem lá. Não é exatamente o olhar do vendedor não é exatamente o olhar que do cuidador, né? Daquele que está cuidando da saúde da pessoa. Infelizmente é assim que acontece, na grandíssima maioria dos casos. Né? Mas o que acontece? De qualquer forma, não se pode ficar, nesse caso que eu estou falando, das pessoas que saíram do hospital, tá? O que não pode acontecer é essa pessoa ficar na cama, tá? Muitas vezes por falta, né, de outras coisas, a gente sabe que tem todo aquela condição meio complicada, né? Meio não, bastante complicada, depois que uma pessoa sofre um acidente vascular e tá com uma sequela, né? E volta para casa, a gente sabe que tem muitas questões, mas a questão da cadeira é tão importante quanto as outras. A gente não pode ter essa ideia de que a cadeira eu vejo depois, porque essa pessoa precisa ir para uma cadeira o mais rápido possível, porque ela vai evitar uma série de outras complicações que podem vir. Complicação respiratória, complicação com lesões de pele por pressão, por estar acamada, né? Então, a gente pode evitar outros problemas, né? Colocando essa pessoa logo sentada, né? Além de facilitar, né? O convívio dela com a família e a ida dela aos lugares que precisa ir e tal, né? Terapias, médico, essas coisas nesse início de volta para casa. Mas é importante a gente tá de olho nisso, porque não é só o fisioterapeuta que vai falar, né, que vai ver isso. Não tinha fisioterapeuta para ver. Não, você está lá, você está vendo que precisa. Né? Eu estou dizendo agora para você que precisa ver uma questão de cadeira de rodas adequada para uma pessoa que saiu do hospital sem condições de andar. Né? Então, vai atrás do fisioterapeuta, vai atrás do terapeuta ocupacional, que ele vai poder ver se aquela que você ganhou tá boa, se precisa alguma adequação ou se precisa de outra. É um investimento na qualidade de vida e na saúde da pessoa, né? Então, esse fator é tão importante quanto os outros, tá certo? Isso vai favorecer muito, muito, muito na reabilitação dessa pessoa. Bom, pensando na interdisciplinaridade,
né, que a gente falou sobre ter mais de um profissional envolvido nessa história do cuidado com a cadeira de rodas, no olhar crítico para uma cadeira de rodas, né? Quem que pode tratar dessa questão? Então, como eu venho falando desde o começo da nossa conversa, né, esse olhar, né, deve ser de todos que estão ali por perto. Porque muitas vezes os outros profissionais pensam, não é minha área, então eu não vou nem olhar, né? Não importa. Eu mesma, né, há tempos atrás, né, eu me lembro que a gente não olhava. Quando na clínica você tira a criança da cadeira, você tirava a criança da cadeira, né? E hoje ainda continua assim, infelizmente, mas eu vi pela minha experiência, né? Tirava a criança da cadeira, tratava, né, no tatame, no tablado, fazia toda a terapia necessária e devolvia ela para a cadeira e ponto final, né? Durante um bom tempo, eu não me ative a essa questão do equipamento da criança, né? Em seguida, me chamou a atenção, fui fazer o curso e aí comecei com essa história de olhar melhor essa parte, né? E depois vim a trabalhar somente nisso há 10 anos atrás, né? Mas eu sei que ainda hoje tem gente que faz isso, né? Que simplesmente não olha no equipamento da pessoa, né? Por quê? Porque não é minha área. Isso é da parte de outro profissional, não da minha. Então, e as pessoas em geral, né? Os leigos que não são profissionais na área, então não se metem, não falam nada, porque eu não sei nada sobre isso, então eu não vou falar, não acho nada, né? Então acaba ficando aquela pessoa com uma cadeira que ninguém está olhando, que ninguém está cuidando, né? Então, na verdade, quem que vai cuidar, que era a minha pergunta, né? Quem é que vai cuidar em toda essa rede de apoio que eu mostrei, que eu falei, dos profissionais, das pessoas, dos familiares, dos professores, cuidadores, enfermagem, de todo esse pessoal, quem é que vai cuidar da cadeira? Né? Na verdade, o meu ponto de vista, é todo mundo. Né? Todo mundo tem uma responsabilidade em olhar esse equipamento. Uma coisa que pode fugir a um, pode chamar a atenção de outro. E sempre acabar se reportando realmente ao profissional mais capacitado que, como eu estou dizendo, é o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, certo? Mas você, seja lá o que você for, né? Você pode ser a pessoa que vai iniciar esse processo, quer seja da indicação de uma cadeira, né? No caso de ser a primeira cadeira da pessoa, como da substituição de uma cadeira, ou do conserto, ou do ajuste de uma cadeira, né? Então você pode ser aquela pessoa que vai dar o start, que vai dar aquele ponto de partida, né, para isso acontecer realmente, tá? Porque se não acontece, como eu falei que tenho visto e tenho visto, e olha que a gente está há 10 anos numa conscientização da população, né, sobre tecnologia assistiva, sobre cadeira de rodas. Mesmo assim, né, no nosso município ainda aparece casos assim bem complicados de falta de orientação da pessoa aparecer realmente e com a cadeira completamente inadequada já para aquela pessoa, né? No caso de um menino recente agora também, ela ficou acho que uns 4 anos sem nos procurar. Como o menino é acamado, ela ficou com a cadeira e ela tem as coisas dela, a mãe, né, tem as coisas dela, fez tudo com a criança, só que um dia ela chegou lá
né, falando alguma coisa, fui fazer uma visita domiciliar e vi que a cadeira está muito pequena para o menino. O menino cresceu muito, né? E então a cadeira que era adaptada para ele virou um mar de pontos de pressão, né? Todo lugar que ele encosta tem uma ponta de cadeira, porque ele está grande. Mas o que aconteceu? Essa mãe não foi orientada e ele tem atendimento domiciliar, né, de médico, de enfermagem, né, de outros profissionais. E esses profissionais não se sentiram no lugar da pessoa que deveria ter esse cuidado. Quando, na verdade, né, como eu disse, é interdisciplinar o cuidado. Né? A indicação, ela tem o olhar das pessoas, mas é da competência, né, mesmo da fisioterapia e da terapia ocupacional. Mas o olhar de cuidado, ele é amplo, né? Ele é para toda a rede de apoio dessa pessoa. Muito bem, então no caso de ser a primeira cadeira de rodas da pessoa, né? Quem é que vai estar... Como é que você vai fazer isso, né? Você vai procurar um profissional capacitado. Né? Então, se você é parente da pessoa, se você é o cuidador ou se você é o enfermeiro que está cuidando na casa, né? Você vai orientar para que essa pessoa chegue até um profissional qualificado para ter essa indicação de uma primeira cadeira. Né? Sem esquecer, gente, que essa indicação de uma primeira cadeira é um investimento na qualidade de vida e na saúde dessa pessoa e na reabilitação dessa pessoa, né? Então é muito importante a indicação da cadeira, não é para deixar para depois. Depois a gente vê. Não, a gente tem que ver junto com todas as outras coisas que estão ali presentes naquele momento, tá? E no caso de uma revisão da cadeira, né? No caso daquelas cadeiras, bom, a pessoa tem, como eu disse desse menino agora, né, dos 4 anos, ele tem a cadeira, mas não tem ninguém no momento olhando, né? Então, como eu disse, tem todo mundo que está em volta está olhando. Olha, o freio tá bom, os pneus estão bons, essa cadeira está balançando muito, né? O estofamento já não está bom, acho que a criança cresceu, não está cabendo mais. São indicações que qualquer um pode fazer, né? Não precisa ser especialista para ver isso, não é? Olha, quebrou o apoio de pés. Quantas crianças e quantas pessoas a gente não vê chegando com cadeira de rodas sem o apoio de pés, né? Se você experimentar sentar num lugar alto, deixar o seu pé balançando, né? Por algum tempo, você vai ver, dali a pouco, você tá com um incômodo muito grande, se não dor, né, na sua lombar, porque vai forçar ali, para você ficar em cima da cadeira, você está forçando essa musculatura. Então, é muito fácil, né, você ver que tem alguma coisa de errado. O que eu digo nessa questão de cuidado não é você saber consertar, ou você saber fazer, ou você saber indicar para mandar fazer. Não, isso realmente tem a ver com a qualificação da pessoa, porque tem a ver com a patologia, tem a ver com as prevenções de deformidades, ou então o estímulo, né, a outras capacidades. Então, tem várias coisas que tem que ser vistos, que isso realmente é de âmbito profissional mesmo. Mas o cuidado, olhar e ver que não tá legal, isso, né, qualquer pessoa consegue ver. Mas muitas vezes a pessoa não olha porque ela pensa que ela não está habilitada para fazer isso, né? E eu tô dizendo, você tá habilitado para fazer, você comece o processo, né? Vá atrás do profissional e procure realmente ajuda nessa área para poder tornar aquele equipamento bem adequado, tá? Bom, na chamada, na bio da postagem, e na chamada dessa live de hoje, mas
se você está assistindo no gravado, na bio do projeto, a gente tá colocando uma capacitação, né? Justamente para pessoas leigas, né, e outros profissionais, justamente para esse olhar, para esse cuidado, para essa, para de alguma forma capacitar e empoderar você para ver isso, né, para cuidar e ajudar a cuidar do equipamento de alguém, né, quer seja o seu mesmo, tá? Também pode o próprio usuário fazer a sua capacitação, né? A gente vai estar falando coisas que interessam também para o usuário e para as pessoas que estão em contato com essa pessoa que usa cadeira de rodas, né? Que pode ajudar justamente nisso que eu falei, porque o prejuízo, né, que causa uma cadeira mal mantida, uma cadeira em estado inadequado, né, de conservação na pessoa. Eu já cheguei a ver pessoa sentada numa cadeira que embaixo do assento tinha arame, né? Um perigo imenso, né, daquilo machucar a pessoa de alguma forma. Parafusos assim de 15 centímetros em freio de cadeira de rodas, a gente vê assim absurdos acontecendo, né, que podem causar problema para a pessoa e as pessoas não estão bem orientadas, né? Então a gente se propôs a fazer essa capacitação, o link está lá na bio, dá uma olhadinha se você se interessa, né? E também, se você achou alguma coisa estranha na cadeira, ou na sua cadeira, ou na cadeira de alguém que você cuida ou conhece, se você percebeu uma necessidade que ele tenha, se enxergou uma dificuldade que está ali presente na cadeira de rodas dessa pessoa, encaminha, tá bom? Encaminha, procura o caminho no seu lugar, né, no seu espaço aí, onde você esteja, seja nas unidades básicas de saúde, procure saber onde é que tem algum profissional que possa te ajudar nessa parte da conservação ou da substituição da cadeira, tá? Ou mesmo da indicação, no caso de ser a primeira, né? Tá bom? Então, olha aí, a capacitação tá lá, tá aqui tem um link aqui nessa postagem da live, na nossa bio também. Comenta. A gente tem o conteúdo lá no